Esse momento, né, já que você tocou nesse assunto do luto, da perda, né, de pouquíssimos dias você estava grávida, esperando, né, seu filho ou filha vir à luz, Aurora. E com pouquíssimos dias ela faleceu. Esse foi o momento de maior dor na sua vida? Sim. Nesse momento você questionou a Deus, questionou o porquê de estar passando por aquilo, o que você tinha que aprender, o que foi mais difícil de lidar? Qual foi a pergunta que você fez ao Senhor mais difícil de ser respondida naquele momento? Por que eu? Por que eu? E quando eu perguntei isso, e o meu esposo falou para mim, por que não você? A fase quando eu perdi minha bebê foi a fase mais difícil da minha vida. Por quê? Porque eu fiquei de luto, uma mãe de luto, e eu me senti em luto na minha vida com Deus também. Então, assim, Deus, eu tinha um relacionamento com Deus de anos, que eu não tinha nenhuma oração que não tivesse sido respondida por Deus. Se eu for contar para você os testemunhos grandes, desde cura de corpo, que eu tive uma doença criança, que Jesus me curou, tantas portas que Deus abriu, tantas coisas que o Senhor já tinha feito, eu vi Deus fazer. E na hora que eu só descubro as doenças da minha filha, ela tinha má formação no coração, nos rins, e foi a dos rins que levou ela a óbito. Quando eu descobri as malformações da minha filha, foi devastador. E eu já estava avançada na gravidez. Eu estava no 5º mês de gravidez. Você passou aqueles próximos meses. Foi horrível quando a gente descobriu tudo. E eu fiquei revoltada. A minha atitude ali foi uma atitude de revolta. Então aquela Sara, que viveu tanta coisa com Deus, eu procurei e não achei. Eu procurei e não achei. E aí eu passei uns 3 dias que eu não consegui orar. Não consegui falar com Deus. E eu não falava com Ele. Um estado de choque. Eu não falava com Ele. Porque às vezes a gente não ora, mas a gente não ora assim, no secreto, mas você está falando com o Senhor. Então eu fiquei 3 dias que eu não falava com Deus. E aí quando eu dobrei o joelho, e eu disse assim, Senhor, eu estou tão revoltada, que eu tenho uma pergunta para te fazer. O Senhor ainda está em mim? O Senhor ainda está aqui em mim? E como eu devo orar? Como eu devo orar? E eu lembro que o Senhor me levou para Jó 29. Nunca tinha lido essa passagem. E Jó 29 estava Jó dizendo assim, que saudade dos tempos passados, quando Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada estava acesa sobre a minha cabeça. E com ela acesa sobre a minha cabeça, eu andava até na escuridão. Nessa hora, toda aquela revolta, todo aquele peso, toda aquela raiva começou a sair em forma de choro. Eu chorava compulsivamente no meu quarto. E o Senhor disse assim para mim, ore para que a minha lâmpada não se apague da tua cabeça. Então eu chamei meu esposo e eu falei assim, Davi, vai ser difícil. Eu não sei se Jesus vai curar ela. E ele falou, claro que vai. Por que você está dizendo isso? Eu falei, porque o Senhor disse, ora para que a minha lâmpada não se apague da tua cabeça. Então isso vem para me provar e provar o meu ministério. Então Deus não tinha dito para mim que a resposta era não, mas eu desconfiava.
Pela minha vivência com ele, sabe? Foi a primeira vez que eu sentia o céu fazendo oposição a mim. A minha oração, sabe? Então, era como se realmente Deus não ia fazer. Só que ele não me disse, não vou fazer. E aí eu me lembrei que a gente tinha poucos meses que estava no Chile. Uma pessoa me viu no Instagram, que eu estava em Santiago. Disse, irmã, vinha visitar a nossa igreja. Vinha almoçar conosco. Nós somos missionários aqui em Santiago. E aí, meu esposo viu que realmente era um missionário da nossa igreja. E aí, vamos visitá-los, vamos. E nós fomos na casa dele, bem simples. Comemos ali em Santiago, numa parte bem simples de Santiago, não a parte turística. E quando estávamos lá, chegou outro missionário. E disse, eu vim aqui para entregar uma mensagem de Deus para vocês. Quando vocês voltarem para o Brasil, vocês vão passar uma fase muito difícil. Você lembrou disso? E quando você recebe uma profecia dessa, você pensa em várias coisas, mas você nunca pensa que é um filho. Pensei em várias coisas, mas jamais eu imaginaria que era um filho. E aí eu falei para o meu esposo, está lembrado da mensagem do missionário? E aí nós choramos e ele mandou uma mensagem. Falei para os meus líderes que aquele era o diagnóstico da minha filha. O que estava acontecendo? Os rins dela estavam necrosados. Todos brancos na ultrassom, porque o normal era que eles estivessem pretos. Mas eles estavam brancos. Então, a médica falou, a qualquer momento, ela pode morrer dentro do seu ventre. Mas eu estava bem, a placenta estava bem, a gravidez era uma gravidez normal. Não tinha risco nenhum. Então, ela disse, agora, eu falo, doutora, o que eu vou fazer? Não tinha ela o que disse, fazer. não tenho o que fazer, a não ser que você queira tirar. Porque com os rins assim, e ela com esse diagnóstico, a Constituição brasileira te dá direito de você fazer essa interrupção. E todas as vezes que a gente ia fazer uma ultrassom, todos os médicos falavam a mesma coisa. Você pode tirar. E você continuava orando para mudar você? E a gente, diante do Espírito Santo de Deus, Karina, a minha oração era que a tua lâmpada não se apague da minha cabeça. Que a tua lâmpada não se apague da minha cabeça. Eu falava isso no meu Instagram, embora ninguém soubesse o que eu estava passando. Mas qualquer pessoa que voltar ao meu Instagram na época, vai ver. Eu sempre falava isso. Que a tua lâmpada não se apague da minha cabeça. Que a tua lâmpada não se apague da minha cabeça. Que a tua lâmpada não se apague do meu casamento. Que a sua lâmpada não se apague da minha casa. Que a sua lâmpada era sempre assim. Sempre assim. A minha oração era essa. O meu esposo, ele pegou a luva da minha neném e da nossa filha. E ele orava assim, Senhor, eu quero vê-la usando essa luva. Eu quero vê-la usando essa luva. Senhor, eu quero vê-la. E eu olhava todos os dias, eu via a luvinha ali do lado, no criado mudo, no quarto dele. Eu não, eu orava que a tua lâmpada não se apague da minha cabeça. Era a minha oração. E vocês conversavam também sobre Sim. isso ou ficou aquele... Conversávamos sempre. Eu tive muitas crises de choro durante todo o período. Então, lá no altar, era o momento que o Senhor me fortalecia. Foram os momentos mais felizes da minha gravidez, foi no altar. Teve um dia que eu cheguei em Palmas, a minha barriga estava enorme. Eu cantei na capital, um evento muito conhecido em Palmas, que é a capital da fé. No carnaval, o maior evento evangélico no carnaval, em Palmas. Não tem carnaval em Palmas. É um evento durante todo o carnaval, só com o povo de Deus. Até hoje, assim? Até hoje. Olha que maravilha, hein? E eu cantei nesse evento, grávida. E eu estava, só Deus sabe como eu estava. Não, e imagina com as pessoas ainda, ai, que bênção, Sim. vai ter o bebê e você guardando Sim. aquilo para você. Deus não me deu direção nenhuma de compartilhar na internet. Mas quando você ia, Sim. já, né, Compartilhar assim, que eu estava com problema Sim. com a bebê. Segundo, mas os meus líderes sabiam, os intercessores, minhas intercessoras, e eu dizia,
só vai saber quem o Senhor revelar. Uhum. E teve gente que Deus revelou. Poucas, mas Deus revelou. Que a bebê era doente. Uhum. Tinha uma doença. E teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu tô cansada de cavar poço. Se tudo isso que eu tô passando é para fazer música, eu não quero mais fazer música. Uhum. Eu não quero mais sofrer para escrever. Uhum. Eu não quero mais. E eu disse, eu tô cansada de cavar poço. E alguém que não fez nada vem e bebe. Uhum. Sabe? Então, todos esses anos de ministério, todos os hinos que Deus me deu, não foi hino que eu fiz dizendo, vai estourar. Uhum. É hino de gente que tá ali, ó, se desgastando, cavando poço mesmo. Porque precisa da água. Sim. E vem alguém que não sofreu nada e bebe da água. Sim. Então, naquela viagem, eu tinha dito ao Senhor que eu estava cansada de cavar poço. E cantei. E era um evento que eu não esperava nada. Por quê? Porque era um evento de prefeitura. Evento de prefeitura é multidão. Uhum. De 20, 40 lá, tinha mais de 20 mil pessoas. Nunca você vai esperar que do meio da multidão vai sair um profeta. Uhum. Você vai cantar, vai voltar e pronto. E eu estava lá, lembro como se fosse hoje, eu estava toda de branco, lá em Palmas. E aí, quando eu entrei no camarim, para comer alguma coisa e voltar, a Neide estava comigo, que é a minha intercessora, de mais de 10 anos. E naquele período da minha vida, eu só queria viajar com ela. E a Neide estava lá. E a Neide disse, Sara, tem uma pessoa aí que ela quer falar com você. E eu deixei. E a Neide tem uma percepção espiritual muito boa. E aquela moça entrou. Uhum. E ela disse assim, eu sou massagista. Eu sou massagista. E eu estava no meio da multidão quando o Senhor disse, entra lá no camarim e faz uma massagem no pé dela. Você não achou estranho? Achei muito estranho. Mas eu estendi minhas pernas e ela começou a massagear, sem falar nada. Do nada, essa mulher mudou a expressão do rosto. Olhou para mim e disse assim, quem é mais importante? Quem cava o poço ou quem bebe? Aleluia. Nossa. Aleluia. Nossa. E na hora o Senhor falou, meu coração, pede perdão. Pede perdão. Porque você questionou o propósito que eu tenho na tua vida. Eu te chamei para ser cavadora de poço. E não importa quem bebe. Então foi uma experiência incrível. Nossa. E eu eu viajava sempre com autorização médica. Toda semana tinha que ter autorização para andar de avião. Para andar de avião. Então eu viajava com autorização e tal e tal. E aí teve um momento que a minha pressão começou a subir. E não era o tempo dela nascer, porque eu e meu marido, a gente já tinha decidido. Nós vamos até o final. E vai ser feita a vontade do Senhor. E aí, quando foi um dia, a pandemia já tinha começado. Aqui em São Paulo, tudo já tinha se fechado, em março. E eu fui tomar banho. E quando eu fui tomar banho, e eu orava pelo Brasil, desde sempre. Desde que o Senhor me batizou com o Espírito Santo, que eu oro pelo Brasil. E aí, eu estava orando pelo Brasil, porque veio o tempo da pandemia, e a primeira percepção que a gente tinha era um tempo de juízo de Deus na terra. Sim. E aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do nosso povo. Era a oração que eu fazia pelo Brasil. E eu estava ouvindo uma música, que eu até cantei essa música na primeira live que eu fiz na MK, que foi esse CD da live que concorreu ao Grammy Latino. Eu estava ouvindo muito uma música que era uma música que é escrita pela Léa Mendonça e o Kleber Lucas, que fala, e quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar, ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana.
Eu estava ouvindo esse hino na minha caixinha e fui ali para o banho. E eu estava enchendo assim, o Senhor me tomou em línguas estranhas e o Senhor falou comigo assim: o pior momento está chegando. E eu compartilhei no meu grupo de intercessão. Gente, Deus falou comigo que o pior momento está chegando. Eu achando que era o quê? Da pandemia. Da pandemia. No outro dia, minha pressão subiu. E eu fui pro hospital. A médica disse: olha, não dá mais para segurar a neném. Por quê? Porque as minhas... As veias que alimentam ela, 3 já estavam entupidas. E a minha pressão estava subindo, subindo, subindo e não ia mais parar de subir. Então tinha que fazer o parto. E aí o Senhor falou aquilo para mim. Eu digo, meu Deus, era para mim. Esse é o pior momento. Então eu fui para o parto dali, eu já fui direto para o parto. Ela nasceu prematura. Os rins, a médica não sabia. 7 meses? 7 meses. Um pouquinho, né? Antes. Mas o tamanho, ela era grande. Ela era grande, era linda. Poucas semanas antes, eu estava numa igreja aqui em São Paulo. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou ver a minha filha? Porque o diagnóstico era que ela nem ia nascer. E eu ficava, será que eu vou ver a minha filha? E aí, eu estava numa igreja aqui em São Paulo. E numa hora, quando terminou o culto, uma profeta senhora disse assim para minha irmã: quando você estava subindo no púlpito, eu vi a sua filha. Eu vi ela com um laço vermelho. Ela é linda. Aí eu disse assim, não vou comprar nenhum laço vermelho. Alguém te deu esse laço. Eu disse, depois. Se for o Senhor que vai falar, alguém vai me dar. Então, ela ganhou laço de todas as cores, menos vermelho. Quando ela nasceu, que a médica chegou e disse, mamãe, está na hora de conhecer sua filha. Você agora foi autorizada a ir para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, as enfermeiras tinham colocado um laço vermelho. Se a gente deu esse laço para ela. Então, assim, foi uma gravidez